Amigos da Ideia do Jogo, eu sei que há muita gente que acompanha nossos comentários sobre futebol. E até hoje me reclamaram que eu deveria fazer áudios também sobre outros clubes, inclusive o próprio Bahia. E eu prometi a um torcedor amigo meu, que eu mando um abraço nesse momento, meu querido amigo Doca, de que iria fazer um comentário sobre o time do Bahia. E, afinal de contas, eu acho que isso interessa até o torcedor do Vitória saber o que eu penso do time do Bahia, né? Mas hoje eu vou falar dessa incrível notícia que pegou a todos na Bahia esportiva, principalmente, da contratação do grande ídolo da história contemporânea do Vitória, né? Porque na década de 50, o Vitória teve alguns ídolos. Foi quando o Vitória ganhou 3 campeonatos em 10 anos. E aí tivemos grandes jogadores como Quarentinha, Alencar, Boquinha, Pinguela, Nelinho, Teotônio, Matos, Albertino, o goleiro que depois foi jogar no México. Na década de 60, Tinho II, que morreu precocemente, um jogador que dizem a nível de seleção, cheguei a vê-lo na televisão, imagine na velha TV Itapuã, quando começou a ter os videotape dos jogos. Tinha II morreu num acidente de automóvel com o Nilcinho, um ex-volante do Bahia que foi jogar no Vitória, ali no Costa Azul, quando aquela ponte do Costa Azul era mais estreita. E o Vitória tinha a família Gonçalves toda, Romenil, Itamar, Kleber, Alencar, Jorge Bassu. Tivemos jogadores que eram realmente ídolos da torcida, né? Na década de 70, o trio atacante, né? Osni, André e Mário Sérgio, não sabíamos quem era mais ídolo. Na década de 80, sem dúvida, Rick foi o maior ídolo da década de 80, e tem outros menos votados, sem dúvida, que jogaram e jogaram muito bem no Vitória, como Jorge Valença, que substituiu França, que já era mais da década de 70. Em suma, na década de 90, sem dúvida, apesar dos grandes jogadores que tivemos, tantos formados em casa como trazidos de fora, né? Petkovic, ele foi mais querido do que Bebeto, porque Bebeto chegou aqui e foi logo embora. Mas esse não é a razão do meu tema, eu não vou ficar discorrendo sobre isso, apenas para fazer um breve resumo da minha visão da idolatria do clube. Eu não consigo ver um time sem um grande ídolo. Coisa que falta ao Vitória hoje, né? Os ídolos estão longe de serem grandes jogadores ou os candidatos a ídolos como o Vitória tem hoje. Mas Pet realmente foi o grande ídolo. Muitos me pedem que eu fale um áudio sobre como eu trouxe Pet para o Vitória. E eu prometo que eu vou fazer um áudio da contratação de Pet para o Vitória. E confesso que fiquei primeiro surpreso quando ele chegou aqui e foi apresentado como gerente, porque eu sei que Pet está se preparando há muito tempo para ser treinador, não é? Só que essa diretoria é tão inábil, tão ingênua, certo? Ou tão pouco inteligente, que não percebeu de que desde que eles ganharam a eleição, que eles estão vendendo para o torcedor e para o associado um clube com um futebol diferente, com jogadores diferentes, com elencos de grandes jogadores. E até de treinadores, né? Porque antes de renovar com a Argel, a conversa era Vanderlei Luxemburgo, de indiscutível notoriedade, não é? E se falava de outros grandes treinadores. E depois até foi também, é só surpresa, eles renovaram com a Argel.
e renovaram com a Argel, os senhores sabem, com um contrato muito mal feito e que está causando um prejuízo ao Vitória acima de R$1 milhão. Você veja que a rescisão de Eduardo Batista no Palmeiras foi 300 mil e a de Argel no Vitória vai ser 1.300.000, com certeza, ou muito próximo disso, para mais ou para menos, não é? Porque tem a multa, que é 1 milhão certinho, e tem mais as cláusulas trabalhistas de rescisão, né? 13º proporcional, férias proporcional, e assim vai. Isso deve dar, como o salário de Argel era R$250 mil, dá essa multa rescisória total, né? Então, o torcedor, ele vivia depois de um ano de 2016 no Brasileiro difícil, não é? Onde o Vitória escapou por pouco da segunda divisão, sobreviveu, certo? Mas a gestão passada deixou o Vitória estruturado, tanto patrimonialmente como financeiramente. E no futebol deixou na primeira divisão, certo? Todos os dirigentes que passaram no Vitória, inclusive eu, já passamos situações semelhantes a que passou Manuel Matos e sua turma, o presidente Raimundo Viana e todos. Mas o torcedor vivia a expectativa da eleição, né? Queria finalmente mudar o estatuto do clube, e todas as chapas defenderam essa posição de eleição direta, coisa que hoje já é uma realidade com a recente homologação da reforma do estatuto. Bom, o que o torcedor do Vitória esperava? Que aquele discurso fosse praticado. Só que na renovação de Argel, e aqui eu não estou discutindo a qualidade ou não de Argel, talvez eu também tivesse renovado o Argel, mas não com esse contrato de CLT, né? Que essa turma do Vitória de gente sem experiência, sob o pretexto de dar transparência, resolveu fazer um contrato absolutamente mandrake para os interesses do clube, né? E na hora de mandar embora, como é que faz? Acabaram mandando embora e o Vitória tem essa demanda aí para pagar. Mas o Vitória vendeu que, inclusive Sival já assumiu, que chegou a falar com o Vanderlei. E Vanderlei, segundo Sival, disse que tinha um problema particular. É claro que ele deu uma desculpa, que ele não tem problema particular nenhum. Se o Corinthians chamar ele vai amanhã. Ele não veio para o Vitória, que ele acha que é maior que o Vitória, nunca trabalhou no Nordeste na vida. E o único time pequeno que ele trabalhou na vida depois do Bragantino, onde ele se formou, foi o Paraná em 96, que venderam para ele um projeto e ele acreditou no projeto, o dinheiro, e ele foi. O resto só foi time grande, inclusive o grande Real Madrid, né, o maior time do mundo, que é o que carimba o seu vasto currículo. Bom, então o que é que se prometeu? Prometeu-se um grande time e um grande treinador. A primeira promessa não foi cumprida, de um grande treinador, quando eu digo grande treinador a nível de currículo, certo? Renovaram com a Argel, da forma absurda que renovaram, e daí em diante foram contratar os jogadores. A direção do clube alega que tinha muito pouco tempo após a eleição para disputar o campeonato estadual, não precisava ter precipitado tanto nas contratações, não é? Ou mesmo o Campeonato Nordeste, e daí que sacrificasse o Campeonato Nordeste? Afinal de contas, o Campeonato Nordeste não dá classificação para nada, somente status técnico e de hegemonia do futebol da região, não é? Mas o Campeonato Estadual tem a rivalidade com o Bahia, que é o que resta do nosso estadual do jeito que ele hoje está estruturado. E nós sabíamos que com o time de junho do Vitória reforçado, dava para chegar à final, com todo o respeito que eu tenho aos outros adversários, mas que estão empobrecidos e sem estrutura, como eu já discorri sobre isso em outros áudios. Então, o Vitória não precisaria, já que tinha pouco tempo para contratar, como é que saiu contratando errado? Nada justifica o erro. Essa história de dizer que não tinha tempo e aí tinha que montar o time, não é verdade. Não é? Que a gente tem que preservar numa instituição como Vitória, com a história que tem de dificuldade financeira, tem que preservar primeiro
a saúde financeira do clube, para depois saber fazer os investimentos com os recursos que estão disponíveis, e não eram poucos, porque se você juntar os 25 milhões que a gestão passada deixou aplicado do clube, com os 15 milhões da venda de Marinho, da venda de Marcelo e da venda e do empréstimo de Ramon, nós estamos falando de 40 milhões. E parece que esses 15 milhões, se não acabaram, das vendas dos atletas e do empréstimo, já está perto de acabar. Por quê? Porque precipitou-se nas negociações, se cercou de gente sem condição, tal de empresário Neto, que empurrou no Vitória Salinas, que participou da negociação de Cleiton Xavier, ganhando comissão de 200 mil reais, fora a comissão de, sei lá, de 700, 800 mil reais que o empresário de Cleiton Xavier ganhou. Eu falei de Cleiton Xavier essa semana, não quero me alongar, porque meu objetivo desse áudio não é esse, é tratar da chegada de Pet, primeiro como gerente, agora como treinador, tá certo? Então, a questão, certo, é que, como vendeu para o torcedor um time melhor, e depois de mandar Argel embora, prometeram treinadores de mais currículo. Pet chegou até a ir ao Rio para negociar com o Ricardo Gomes, foi visto, eu falei, num restaurante no Rio de Janeiro, conversando com o meu querido amigo Ricardo Gomes. Depois deram uma recuada para tratar, ver se conseguiam trazer Eduardo Batista. Esses profissionais, por motivos diversos, não se entusiasmaram com o projeto do Vitória, coisa rara, né? No meu tempo eu trazia quem eu queria, né, de treinador bom a treinador médio, a treinador sem currículo. Todo mundo queria treinar o Vitória. Hoje eu estou vendo essa dificuldade, né? Então, como eles não conseguiram contratar, não prepararam o espírito do torcedor para um treinador jovem, iniciando sua carreira como treinador, e mais a surpresa, né? Porque já trouxeram como gerente para acalmar a torcida. Porque me digam, senhores, onde cabe tanta gente no departamento de futebol profissional? Meia Boca, mais Jorge Sampaio, mais o treinador e agora o gerente, não é? E essa história que eu dei tanta risada hoje, que Petkovic não vai ser só o treinador, vai ser o gerente, como é Arsène Wenger na Arsenal e o nosso Ferguson no Manchester. Ora, meu Deus do céu, vamos cair na real, certo? Petkovic é um jovem, grande jogador que quer seguir a carreira dele no esporte como treinador, certo? Esses profissionais que se transformaram num dublê de manager e treinador são profissionais com mais de 30 anos trabalhando na ponta do futebol mundial. Vamos cair na real. Vitória está longe desses recursos de organização a nível de treinamento da equipe. Estamos precisando, né, comprar as cuecas, né, e queremos já botar o paletó de grife sem ter mau dinheiro para colocar as cuecas. Pelo amor de Deus, vamos cair na real. O fato é que não prepararam o espírito do torcedor já chateado, porque percebeu nos jogos decisivos a fragilidade da equipe. Eles não conseguiam acreditar isso, porque os adversários eram fracos. O Vitória foi ganhando dos fracos adversários, ainda conseguiu a desclassificação do Vasco, antes de perder bizonhamente para o Paraná. E aí o torcedor começou a enxergar que aquilo que foi vendido para eles não entregaram, né? E depois saiu o Dátolo, que era a principal contratação, pelo menos o mais famoso, o argentino, chegou aqui, nos levou R$1 milhão, foi embora. Aí o torcedor caiu na real. Pô, eu fui campeão não é pelos 2 empates, é pela produção da equipe. O torcedor acordou, né? Os mais espertos começaram a chamar a atenção dos mais apaixonados, que em geral são os menos espertos, são os mais, vamos dizer assim, radicais torcedores que torcem pelo clube acima de qualquer coisa. Palmas para esses torcedores, mas nem sempre percebem rapidamente o que está sendo apresentado a eles, né? E aí acordaram. Aí, de repente, não contratam um novo treinador para o lugar de Argel,
embora muitos nomes foram especulados, como eu falei, há instantes, e aí o Vitória vai para a decisão com um treinador interino, longe de discutir a capacidade do meu querido amigo Wesley, mas não deram a ele a fixação, ele foi como interino e ganhou o campeonato. Mas o time com as fragilidades que eu estou alertando a vocês desde janeiro, não é? O time é simplesmente horroroso, e eu estou avisando a vocês, certo? Se não reforçar e reforçar bem, esse time vai ter dificuldades no Brasileiro, a não ser que aconteça um milagre, né? E aí o torcedor está esperando o treinador, vem um gerente, o grande ídolo Petkovic. Né? E eu sei que eles trouxeram para acalmar a torcida, porque na segunda-feira passada teve a reunião do conselho para aprovar as contas da gestão anterior, e foi adiada, certo? Eu não quero entrar nessa discussão, porque eu estarei na próxima reunião, tá certo? E Petkovic estava na reunião. Simval não estava, mas Petkovic estava. Por quê? Para acalmar o conselho com o nosso ídolo? Ah, pelo amor de Deus, Vitória precisa tratar o ídolo, mas de outra forma, certo? Naquele momento, o ídolo é um profissional, certo? E nós temos que ter cuidado para trazê-lo, ter cuidado para apresentar, certo? Não é simples ter um ídolo à frente de um trabalho como executivo, porque vai sempre haver uma mistura, um misto de saudade, um misto de ansiedade, e isso não é fácil de gerir, mas o Vitória resolveu fazer média com o torcedor, independente da capacidade de Petkovic, que talvez eu conheça mais que todos vocês, tá certo? Que eu o conheço pessoalmente, sei do que ele faz, certo? Ele tem um grande amigo comum, que foi meu diretor aqui no Vitória durante praticamente minha passagem toda no clube, é o seu grande amigo, meu querido amigo Theo Fonseca. Então eu sei, não sei muito, mas tenho sempre acompanhado, de vez em quando falo com ele, certo? Quando fui para o Atlético, ele foi o primeiro a me ligar para me desejar boa sorte, ele passou no Atlético, então eu sei um pouco da vida dele, não tenho muita proximidade com ele, mas sei. Com certeza, ele é o grande ídolo, como eu falei, dessa fase contemporânea do Vitória. Agora, não prepara o espírito da torcida, vendem uma imagem de um clube diferente, certo? Claro que não é, está provado aí, né? Só fizeram besteiras até agora, certo? E trazem Pet como gerente e chega depois, segundo o Pet mesmo falou publicamente, eu acredito, no centro do campo, uma conversa escura, negócio maluco, né? Pet, o nosso querido Ivan de Almeida e Simval, e decidiram convidá-lo. Ora, Pet deve estar ganhando muito mais dinheiro, certo? É um profissional, certo? Se acha preparado para treinar o Vitória, e resolveu assumir o ônus, né? Porque nesse momento é só ônus, e o torcedor não aceitou, e eu entendo isso, eu estou junto, eu também não entendo, da forma como fizeram, eu também não aceitaria. Preparar um treinador com a idolatria que temos, nós todos, por Petkovic, é para ser no início da temporada, certo? Tranquilo, certo? Com uma explicação bem convincente, bem técnica. Agora, que já estamos às vésperas de iniciar o Campeonato Brasileiro, que o time já não engana ninguém, e aí o treinador recebe um profissional que ainda está no início da sua carreira como treinador, e já falam até em dublê de gerente e treinador, me façam uma garapa, né? Respeitem o torcedor do Vitória, certo? E respeitem a figura do ídolo Petkovic, não é? Eu acho que está tudo errado, não é? A forma como conduzem as coisas no Vitória são de amadores inexperientes, que no fundo eles são, apesar da idade de todos eles, mas a idade não quer dizer nada, eu conheço jovem com experiência e velho sem experiência nenhuma, tá certo? Então, nesse momento, o que nos resta é alertar o torcedor e historiar a minha visão sobre isso, e como rubro-negro, certo? Desejar boa sorte a Petkovic, porque se fosse outro treinador que nos trouxesse surpresas semelhantes, nós teríamos que, não podemos mudar, certo? Uma situação de fato, não é? Porque a emenda é pior do que o soneto, nós temos que agora registrar mais uma vez nosso protesto pela forma como foi conduzida e caminhar junto com o torcedor que entende que o Vitória deveria ter um treinador mais experiente, certo? E, ao mesmo tempo, desejar sorte
ao jovem treinador do Vitória e grande ídolo da história contemporânea do clube. Um abraço para vocês.